Você já teve aquela sensação de que você sempre pensa e sonha com aquela vida adulta quando você é jovem, criança, adolescente, mas ninguém te conta como realmente é a vida adulta? Você lembra da pressa que você tinha para crescer? Eu também. E se eu te falar que tem algumas coisas sobre a vida adulta que ninguém conta pra gente? Então já se inscreve no canal, porque essa conversa pode mudar a forma como você enxerga a sua própria vida. E fica comigo até o final, porque eu tenho certeza que em algum momento desse vídeo você vai pensar: nossa, parece que ela tá falando de mim. O pessoal tava aqui, ó, comendo meu hambúrguer, porque o Kleber quis em um lugar, eu quis em outro, a Manu quis em outro, e eu falei: por que eu tenho que pedir de onde eles querem? Vou pedir onde eles querem o deles e o meu peço o meu. Afinal, eu sou adulta, eu tenho essa liberdade para escolher onde eu mais quero comer hoje. Pensando nisso, eu resolvi, eu já vinha amadurecendo esse assunto, mas eu vim aqui para conversar com vocês realmente sobre isso também. Sobre essas nossas escolhas de liberdade. Pera aí, vou só terminar o meu lanche que a gente já volta a conversar. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Deu Match no Ar. Então, se você é novo por aqui, prazer, eu sou a Jéssica e aqui, ó, a gente fala aí, ó, sobre não é sobre uma vida perfeita, a gente fala mesmo sobre a vida real, sobre aquelas coisas que todo mundo vive, mas que quase ninguém consegue colocar em palavras. E hoje eu quero conversar justamente com você sobre isso, porque eu tenho a impressão de que a gente passou a infância inteira sonhando em crescer. E ninguém conta pra gente como que seria quando esse dia finalmente chegasse. A liberdade, gente, como eu até falei pra vocês, eu tava aqui, ó, não tá só na escolha de um lanche, né? A liberdade vai muito além disso. E ela tem um preço. Você lembra da pressa que você tinha ali pra crescer? Eu lembro da minha, que quando eu era criança, gente, eu achava que ser adulto era, sei lá, incrível. Eu pensava, não, quando eu crescer, ninguém mais vai mandar em mim. Eu vou dormir até a hora que eu quiser, eu vou ficar acordada até a hora que eu quiser, eu vou dirigir, fazer tudo que eu quero, comprar tudo que eu quero. E hoje um exemplo clássico de um simples sanduíche, eu fiquei na dúvida. E ser adulto parecia, gente, um prêmio. Parecia que existia um momento da vida em que tudo finalmente iria fazer sentido. E aí a gente cresce e descobre que ninguém estava escondendo aí, ó, um segredo tão maravilhoso assim. Na verdade, estava escondendo os bastidores. Porque crescer é bom, mas vem acompanhado de uma palavra que, olha, quando a gente é criança, a gente nem entende muito. Além da liberdade, vem a responsabilidade. Porque aí, quando você é pequeno, alguém lembra de tudo por você. Não esquece de levar a blusa. Vai dormir cedo que você precisa acordar cedo. Já escovou os dentes. Fez a lição. Você até enche o saco aquilo ali, né? Só que hoje, quando você cresce, ninguém mais te pergunta isso. E o curioso é que isso chega sem aviso. Você simplesmente percebe que agora é só você e você. E quem é que paga as contas? Quem é que decide o que vai comer? Você tem dinheiro para comer? É você quem escolhe se dormir tarde, vai ser o que vai acordar cansado no dia seguinte. E é engraçado porque a gente passa anos querendo essa tal liberdade, mas ninguém explica que liberdade também significa assumir essas consequências das próprias escolhas. E isso, gente, vale para tudo, vale para dinheiro. Quando eu era criança, por exemplo, eu achava que dinheiro servia para comprar só brinquedo. Hoje eu descobri que dinheiro compra uma coisa muito mais importante: a tranquilidade. Não é só sobre comprar mais, é sobre dormir melhor. Dormir sabendo que se acontecer um imprevisto, você vai conseguir ter uma reserva de emergência para pagar, sem desespero. E ninguém ensina isso na escola. Assim como ninguém também ensina que saúde é uma responsabilidade. Afinal de contas, é a sua saúde, é o seu próprio corpo que vai te levar até o final da sua vida. Você faz a revisão do seu carro, troca o óleo, leva no mecânico, mas faz quanto tempo que você, por exemplo, não faz um exame de rotina? Você carrega o celular e fica desesperado quando a bateria chega nos 10%.
Mas quantas vezes você ignorou o seu cansaço do seu próprio corpo? E a verdade é que a vida adulta é feita de pequenas escolhas que são assim, ó, invisíveis. E ninguém aplaude porque você bebeu mais água, ninguém te dá parabéns porque você guardou um dinheiro nesse mês. Ninguém percebe que você decidiu aí, ó, dormir um pouquinho mais cedo para acordar melhor no outro dia. E é exatamente isso que vai construir na vida que você vai ter daqui a 10, 20 anos. E talvez seja essa uma das maiores descobertas que eu fiz como adulta. A liberdade é fazer tudo o que dá vontade, mas é também aprender a cuidar da única pessoa que vai estar com você até o último dia da sua vida, você. Então deixa eu te fazer essa pergunta hoje. Você está cuidando do seu eu daqui a 10 anos? Ou você está deixando ele resolver tudo sozinho lá na frente? Porque a verdade é que o futuro ele não chega de repente. Ele está sendo construído exatamente hoje, nas pequenas escolhas que você faz. E talvez ninguém tenha contado isso pra gente quando a gente era criança, do mesmo jeito como não contaram para os nossos pais. Mas eu quero te contar e te fazer pensar nisso agora. Então deixa aqui nos comentários, eu quero saber, né, qual foi o momento que você pensou assim, tipo, caramba, agora eu virei adulto. Ou foi ali no seu primeiro boleto, foi no seu primeiro salário. Então escreve aqui nos comentários, porque eu gosto de ler essas histórias também, sabe? E continua aqui comigo, porque no próximo corte eu quero conversar sobre outra coisa que ninguém conta pra gente, hein? Que a vida, ela não acontece na ordem que a gente imagina. E eu tenho certeza de que você também já percebeu isso. Então, se você gostou dessa conversa aqui, ó, aproveita, e deixa o seu like lá e se inscreve no canal para compartilhar esse vídeo com alguém que também aí, ó, tá se descobrindo na vida adulta e que é muito diferente do que a gente imaginava. Agora vem comigo, porque o próximo assunto talvez seja o que mais gera ansiedade aí na nossa vida adulta. Você já percebeu que quase nada na vida aconteceu exatamente do jeito que você imaginava? Então continua comigo, porque até o final desse vídeo você talvez descubra que não está atrasado. Só está vivendo aí uma história um pouco diferente do que você planejou. E se você gosta desse tipo de conversa, já aproveita para se inscrever aqui no canal, tá? Quando você tinha 15 ou 16 anos, como que você imaginava que seria a sua vida hoje? Pensa por alguns segundos. Talvez você não imaginasse que já estaria casado, ou talvez solteiro ainda, viajando pelo mundo. Talvez sonhasse em ter 2 filhos, ou nenhum. Talvez imaginasse que já teria comprado uma casa, que estaria trabalhando aí na profissão dos sonhos, que teria um carro, que você já teria aí a vida toda resolvida. E é engraçado, porque quando a gente é adolescente, a gente monta um roteiro aí todo perfeito, como se tudo fosse seguir aí uma sequência lógica. E de repente você olha para sua própria história e percebe que quase nada aconteceu na ordem que você imaginou. E tem gente que casa cedo, tem gente que casa aos 40, tem gente que descobre uma profissão nova, depois às vezes de muitos anos. Tem gente que sonhava em ser médico e virou fotógrafo. Tem gente que abriu uma empresa, como eu, nunca imaginei. E tem gente que fechou uma empresa, como eu, também fechei, nunca imaginei. E sabe qual que é o problema? A gente continua comparando a nossa história com um roteiro que nunca existiu, com uma vida das pessoas da internet, por exemplo. Você entra às vezes numa rede social e vê alguém comprando uma casa, outra pessoa tá viajando, outro tá casando, tendo filhos, e sem perceber você já começa a pensar, será que eu tô atrasado? Mas será que eu não tô indo pra frente? Mas atrasado em relação a quê? Quem foi que decidiu que existe uma idade certa para conquistar as coisas? Quem escreveu essa regra? Até porque a vida ela não distribui felicidade por ordem de chegada, gente. Cada um vive um tempo. E isso demorou muito para fazer sentido para mim. A gente cresce acreditando que sucesso é seguir um cronograma certinho. Mas talvez o sucesso seja justamente ter coragem de mudar de rota quando você percebe que aquele caminho não faz mais sentido. Às vezes a gente insiste, sabe, em permanecer em lugares que já não nos cabem. Num trabalho, num relacionamento, num projeto, só porque tem medo de começar algo novo, como se recomeçar fosse sinal de fracasso. E eu acho exatamente o contrário.
Recomeçar exige muito mais coragem do que continuar por comodidade. Porque continuar é confortável. Agora, tenta recomeçar para ver. Você sente medo. Você não sabe se vai dar certo. Você não sabe o que as pessoas vão pensar. Não sabe se é a escolha certa. Mas deixa eu te contar uma coisa. A maioria das pessoas que você admira já precisou recomeçar. Só que quase ninguém posta essa parte. As pessoas mostram a inauguração, mostram a reforma, mostram a vitória. Mas os dias em que pensar em desistir, isso faz a gente acreditar que só a nossa vida saiu do roteiro. Quando na verdade tá todo mundo aí, ó, escrevendo, tentando escrever, na verdade, esse roteiro. Ninguém recebeu um mapa, ninguém sabe exatamente o próximo passo. E talvez isso seja até libertador, no final das contas. Porque significa que você não precisa ter todas as respostas hoje. Você só precisa continuar caminhando. Tem uma frase que eu gosto muito. A vida não acontece quando tudo dá certo. Ela acontece enquanto a gente aprende a lidar com aquilo que deu diferente. E olha, que interessante, porque se eu voltasse no tempo e encontrasse aquela versão mais nova de mim, cheia de planos, eu diria, calma, nem tudo vai acontecer do jeito que você imagina. Mas isso não significa que vai ser pior. Muitas vezes vai ser melhor. Porque algumas das melhores coisas da nossa vida chegam justamente por caminhos que a gente, nunca imaginou. E talvez seja isso que torna a vida tão bonita. Ela nos surpreende. Agora me conta uma coisa, qual foi aí a maior mudança da sua vida? Aquele momento em que tudo saiu completamente diferente do que você imaginava. Mas olhando hoje, acabou aí, levando para um lugar bem melhor e se tornou uma das melhores decisões. Eu quero muito conhecer a tua história. E continua comigo, porque no próximo corte eu quero falar uma coisa que a gente vive deixando para depois. A nossa saúde. A gente cuida da casa, do trabalho, da família, do celular, mas esquece de cuidar da única casa onde vai morar para sempre, que é o nosso corpo. Então, já deixa o seu like, se inscreve no canal, se essa conversa está fazendo sentido para você, compartilha esse vídeo com alguém que vive dizendo, eu tô atrasado na vida, porque nada dá certo. Essa parte do vídeo é para você que vive dizendo que semana que vem eu faço, semana que vem eu começo. Então, continua aqui comigo, porque até o final, talvez esse problema não seja falta de tempo, seja a forma como a gente aprendeu a cuidar da nossa vida. E se você gosta desse tipo de conversa, já se inscreve aqui no canal, curte, segue a gente. E eu vou começar te perguntando quando foi a última vez que você realmente se sentiu cheio de energia? Mas não tô falando aí de tomar um café de manhã quando você acorda. Eu tô falando de acordar, sabe, com vontade, com disposição, com aquela sensação de que o corpo, tá acompanhando a sua cabeça. Porque eu tenho a impressão de que a gente normalizou viver cansado. E é assim, impressionante. Você pergunta para qualquer adulto aí que você conheça, tudo bem? E quase sempre a resposta é, estou cansado. Parece até um cumprimento aí oficial da vida adulta. E o mais curioso é que a gente aprendeu a conviver com isso. Como se fosse normal. Como se envelhecer significasse viver aí, sem energia ou só trabalhando. Mas será que realmente a gente foi deixando as pequenas coisas de lado por tanto tempo que um dia o corpo resolveu aí cobrar? Porque é assim que ele funciona. Ele é muito educado. Primeiro, ele começa dando sinais. Você começa a dormir pior, acorda um pouco mais cansado, fica sem disposição, sobe uma escada e já sente aí, todas as dores possíveis. E a gente vai fazendo o quê? Fingindo que não viu nada. É a idade, é o trabalho. É porque essa semana foi muito corrida. A gente sempre encontra uma explicação. Até que um dia o corpo ele para de pedir atenção e ele começa a exigir a sua atenção. E foi aí que eu entendi que uma coisa que ninguém tinha me contado: saúde não é ausência de doença, saúde é presença. É conseguir viver, é conseguir brincar, caminhar, trabalhar, é conseguir viajar sem precisar aí, chegar morto, moído de cansado. É chegar no final do dia e ainda ter energia para conversar com quem você ama na sua casa. E durante muito tempo eu achei que cuidar da saúde era também só emagrecer. Hoje eu já penso que
Eu quero ter força, quero ter disposição, quero envelhecer bem. Porque o corpo não é um projeto de verão. Ele é a única casa que você tem que você vai morar até o último dia da sua vida. E isso muda. Ó, o Kleber torcendo que a Argentina perdeu. Pelo jeito. Ou perdeu ou levou goleada. E isso muda completamente a perspectiva. Hoje eu faço musculação, mas não é porque eu quero só impressionar, não. É porque eu quero continuar levantando aí o meu próprio corpo, levantando minha cadeira sozinha. Hoje eu caminho porque eu descobri que caminhar também organiza os meus pensamentos. Hoje eu faço exame, eu prefiro descobrir cedo, não quando já virou um problema sem solução. E sabe qual foi a maior mudança também? Eu parei de pensar em saúde como um castigo. Porque a gente fala, ai não, eu tenho que fazer academia, eu tenho que caminhar, eu tenho que dormir cedo, tenho que comer saudável. Hoje eu troquei esse eu tenho por eu posso caminhar, eu vou cuidar de mim, eu preciso envelhecer com mais qualidade. E isso muda. E deixa eu te falar também que, olha, quando eu era mais nova, eu olhava as pessoas acordando cedo, até mesmo para caminhar, e eu pensava assim, gente, esse povo é tudo doido? Não é possível. E hoje, eu sou a doida que acorda às 5:30 da manhã para ir treinar. Então, e quando eu não vou, meu corpo sente falta. E esse virou, assim, um cuidado. E é exatamente isso que ninguém te conta. E esse é o segredo, a disciplina com a liberdade. Porque a disciplina, ela não tira a sua liberdade, ela te dá a liberdade. Porque um corpo saudável, com certeza, a gente vai abrir portas. O cansado, vixe. Então, olha, você tá cuidando bem do seu corpo, da sua saúde? Ou você acha que ele vai aguentar aí, ó, o tranco sozinho? Ele pode até aguentar, mas só durante um tempo. Depois, ele espana. E a conta chega quase com juros, né? Então agora eu quero saber de você. Qual foi o hábito que mais mudou a sua vida? Foi começar uma caminhada? Foi parar de beber? Pelo menos com tanta frequência? Foi fazer uma atividade física? Ou você tá aí justamente naquela fase de tipo, eu preciso fazer, mas não sei... Me conta, quero saber porque às vezes a tua história pode inspirar a mim e a quem tá assistindo também. E ó, continua comigo porque no próximo corte eu quero conversar sobre uma descoberta que mudou completamente a forma como eu enxergo também a vida adulta. Quando a gente era criança, achava que os adultos tinham todas as respostas. E hoje a gente meio que sabe que na maioria das vezes a gente nem sabe o que tá fazendo. E talvez seja essa a melhor notícia que você vai ouvir hoje. Que se esse vídeo faz sentido pra você, já deixa aí o seu like, se inscreve no canal, compartilha com alguém que vive dizendo também, depois eu faço. Você já teve a sensação de que todo mundo sabe exatamente o que tá fazendo, menos você? Então fica aqui comigo, porque até o final eu quero te contar um segredo que eu demorei, muitos anos pra descobrir. Quando a gente é criança, a gente olha para os adultos como se eles tivessem, todas as respostas. Até porque, pensa comigo, você já viu uma criança perguntar para o pai, pai, você tem certeza disso? E ele respondeu alguma coisa e a criança não acreditar? Porque a criança sempre acredita porque o adulto resolve, porque o adulto sabe das coisas, ele decide, ele nunca fica perdido. Mas aí a gente cresce e descobre que ninguém recebeu o manual. E é engraçado, porque quando a gente faz 18 anos, ninguém entrega um livro ali, pra gente dizendo, parabéns, agora você sabe lidar com casamento, com dinheiro, com a sua carreira, com os filhos, com as suas crises existenciais. Seria muito maravilhoso, mas não existe. E a verdade é que a maioria das decisões importantes da nossa vida a gente toma sem ter certeza. Você escolhe uma profissão sem saber se vai gostar dela. Você começa com um relacionamento com alguém sem saber como vocês vão estar daqui a 20 anos. Abre uma empresa como eu sem saber se vai dar tudo certo, se vai pagar as contas. Muitas vezes até muda de cidade, fecha ciclos, recomeça e faz tudo isso sem ter certeza. E isso não acontece só comigo, acontece com todo mundo. A diferença é que algumas pessoas aprenderam a esconder um pouquinho melhor aquela ansiedade. E a internet faz a gente acreditar que existe alguém vivendo essa vida perfeita. Que existe sim alguém que acorda
todos os dias motivado, que nunca erra, que nunca duvida. A gente vê, né, nas redes sociais e pensa assim, nossa, meu Deus, mas, gente, será que é só eu que tô perdida nesse mundo? E não é. E talvez amadurecer seja encontrar todas essas respostas, será? Ou seja, aprender a conviver com essas dúvidas, porque eu ainda tenho muitas dúvidas. Ainda penso, será que esse é o melhor caminho? Será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô indo bem na empresa? Será que eu preciso mudar? Será, sabe? Não é uma fraqueza, é maturidade. Então você não precisa ser a mesma pessoa que fez uma escolha de 5 anos atrás, porque você mudou, você aprendeu, você viveu, e não tem problema você ainda estar com essas dúvidas. Então, isso é natural. E não tem problema escolher diferente também, porque a gente tem muito medo de recomeçar. Porque parece que recomeçar significa voltar atrás. Mas na verdade recomeçar é continuar caminhando, só que muitas vezes por outra rota. E deixa eu te contar uma coisa que, olha, as melhores mudanças da vida começam exatamente quando eu tive essa coragem de admitir, isso aqui não faz mais sentido na minha vida. E sabe o que aconteceu? O mundo não acabou. Pelo contrário, todo mundo continuou vivendo. E eu consegui espaço para fazer outras coisas, que muitas vezes eu não me permitiria viver. Então talvez você esteja aí pensando, né? Será que eu mudo de carreira? Será que eu mudo de trabalho? Será que eu começo a cuidar da minha saúde? Começo um projeto novo? E é isso. Só não fique esperando, porque nada é certeza. E olha, essa certeza talvez nunca venha, porque coragem não é agir quando esse medo acaba. Ter coragem é agir mesmo com esse medo. E mesmo que ninguém tenha contado isso pra gente, a vida adulta não é sobre acertar todas as decisões. É sobre continuar caminhando, aprendendo, errando, levantando, mudando a rota e seguindo em frente. Porque no final das contas, a única pessoa que nunca erra é aquela que nunca tenta. E essa, com certeza, também nunca descobre do que seria capaz. Então agora, se você pudesse voltar aí no tempo, com o único conselho para a sua versão aí de 18 anos, qual seria? Deixa aqui nos comentários, eu tenho certeza que alguém vai ler a tua resposta e pode ser o que essa pessoa precisa ouvir exatamente nesse momento. E para terminar essa conversa, eu queria que você guardasse uma ideia. Quando a gente era criança, a gente sonhava em crescer, imaginava que os adultos tinham uma vida bem resolvida. Hoje, a gente já sabe que não, que ser adulto é nem sempre ter todas as respostas e continuar vivendo mesmo assim. É aprender também a cuidar de si, do corpo, do dinheiro. É entender que a vida não acontece na ordem que a gente imagina. E tudo bem também, porque talvez o objetivo nunca tenha sido ter uma vida perfeita. Talvez o objetivo seja construir uma vida que faça sentido. Então, da próxima vez que você olhar para alguém e pensar, nossa, essa pessoa deve ter tudo resolvido, lembra dessa conversa que a gente teve, porque provavelmente ela também está improvisando, assim como eu e assim como você, assim como todos nós. Agora já, se esse vídeo fez sentido para você e fez você olhar sua vida adulta um pouco assim, com mais leveza, com mais calma, de que calma, tá tudo certo. Além de você clicar aqui no gostei, também segue e se inscreve no canal, tá? Porque no próximo episódio dessa série eu quero falar sobre uma pergunta ainda mais importante. O que realmente importa quando a vida passa? E se você encontrou esse vídeo aqui nas redes sociais, me segue, gente, custa seguir. Toda semana a gente transforma aí, ó, momentos comuns da nossa vida, do dia a dia, em conversas como essa, que faz a gente enxergar a nossa própria vida de um jeito diferente. E eu quero terminar esse vídeo com uma pergunta. Qual foi a sua maior descoberta que você fez com a vida adulta? Faz sentido para você ela hoje ou não? Ah, e também, qual é o maior babado aí da vida adulta? Que você falou, cara, não imaginava que era assim. Me conta, deixa aqui nos comentários. Não esquece de seguir. Ai, eu vou chorar. Não sei se ficou bom. Tentei gravar em um só. Lute aí.